Vamos dar início ao terceiro painel de hoje com o tema Omnichannel, ser ou não ser? Os desafios de criar uma estrutura de back-office preparada e com canais consistentes. Para abrir o painel, nós convidamos a Customer Success Manager Latam da Zendesk, Clúdia Oliveira. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Clúdia Oliveira, faço parte do Customer Success da Zendesk, Latam, Latinoamérica. A Zendesk, falando só rapidamente, tá? A Zendesk é uma empresa que fornece um software omnichannel para atendimento. A gente foi estabelecida na Dinamarca, mas hoje tem aí 57 mil clientes, crescendo bastante o número de clientes aí no mundo, tá? Um dos nossos clientes estão EasyTax ou 99 Tax aqui no Brasil. Mas o que é a ideia hoje, né? A ideia hoje é da gente ter uma plataforma ou a tecnologia suportando o que é o omnichannel, né? O que acontece nesse conceito de um bom atendimento ao cliente, né? Eu sou cliente, eu vou na internet, eu vou numa loja, eu preciso comprar alguma coisa, trocar alguma coisa, qualquer experiência que a gente tem, a gente precisa ter esse bom atendimento, né? Antigamente, como é que era, né? Você ia numa loja ali na esquina, você falava com a pessoa te conhecia, você retornava alguma coisa, ou você comprava, deixava lá, vou pagar depois, e aí tudo bem, né? Acontece que tudo isso mudou hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem um número, a população cresceu bastante, a questão do varejo ficou assim enorme, tem a loja física, o offline, tem o online. Então você tem um atendimento que mudou e é um atendimento hoje fragmentado, né? Hoje ele é genérico e ele é reativo, né? Alguma coisa aconteceu, eu vou reclamar, eu vou numa loja, eu vou no telefone, vou no e-mail, vou em mídia social, né? E falando justamente do advento dessa mudança que a gente tem aí de omnichannel, nós não tínhamos alguns anos atrás Facebook, Twitter, Pinterest e assim por diante, né? Então hoje, se eu compro algum produto ou se alguma coisa acontece, eu posto no Facebook ou no Twitter ou alguma coisa assim, e aí você tem que estar preparado com uma tecnologia atrás, né? Sendo do varejo, offline ou online, para que você atenda esse pessoal, né? Então, o que a gente chama hoje, né, a gente colocou ali effortless experience, mas existe aquele conceito de eu como consumidora, eu quero ter um atendimento, eu quero entrar numa loja, ou eu quero entrar num canal de chat, seja ele qual for, ou numa mídia social, e eu quero ser bem atendida, né? Então, uma experiência que eu tiver, eu até recomendo para vocês, existe um livro chamado Effortless Experience, que fala dessa experiência do consumidor, né? E como você vai criar a lealdade do consumidor para sua marca, para sua loja, para o seu produto, patrocinando para ele essa experiência de que ele resolve o que ele tem que resolver de uma maneira rápida e eficaz, né? Então, quais são as tendências aí no mundo do varejo, do e-commerce hoje em dia, né? A gente tem os clientes comprometidos. A Groupon é um desses exemplos, né? A Groupon cresceu mais ou menos realmente do boca a boca. E por que isso, né? Porque os clientes iam, usavam o produto, gostavam do que tinham lá no produto, né? Os descontos, e aí foi criando, né, essa cadeia viral, e aí hoje tem aí essa empresa com um faturamento de 3 milhões de dólares, né, a receita anual, porque é esse conceito, né? Quanto mais eu tiver aí esse omnichannel, as pessoas tratando bem e a gente trabalhando bem, né, esse atendimento vai gerar esse consumidor viral que por você vai fazer a propaganda, né? O que acontece hoje na transformação do varejo é que a gente tem a experiência offline e a online, né? Então a gente vai até discutir isso um pouco, né? Porque será que a experiência de eu ir da loja vai ser a mesma que a experiência que eu for online? Né? E outra coisa também que a gente discute, a gente tem que analisar também quem é o seu cliente, né? O pessoal da nova geração está acostumado a estar lá no site, fazer uma compra ou fazer uma troca, alguma coisa assim, mas há pessoas que não. Mas quando eu chego numa loja e quero ter um atendimento, ou seja online, ou seja por qualquer canal, a gente percebe que o atendimento tem que ser o melhor, né? Em qualquer canal que seja. Hoje tem essa estatística, né? 77% de clientes considera que seu tempo é o seu bem mais valioso e as empresas devem oferecer um bom serviço e rápido, né? Estatística ali da Forrest, numa pesquisa que fizeram. Então,
essa é a tendência de que eu vou numa loja, ou eu compro o seu produto, ou eu vou ter alguma interação, né? Eu tenho que ter, assim, esse tempo é muito valioso. Falando dessa questão do cliente, né, ter uma experiência rápida e eficaz, se eu não resolvo essa situação de uma vez só, ele vai voltar, e aí vai criar um tempo bastante perdido do tempo dele, né? E na questão do online, 55% dos usuários deixam de comprar se eles não encontram respostas rápidas para suas dúvidas, tá? Isso foi feita essa pesquisa. E contando aí com o Omnichannel, né, por exemplo, a gente vê aí uma tendência grande, um exemplo só de um dos canais Omnichannel, empresas que já estão colocando o chat, né? Existe até uma tendência de você trabalhar com o consumidor não de forma reativa, mas proativa, né? A gente percebe alguns clientes, né, usam, por exemplo, um chat proativo. Eu vou fazer uma compra, eu estou num site, ou eu tenho alguma dúvida, e esse chat proativo já dentro de um call center ou uma central de atendimento, a pessoa já vem e já conversa com você. Você vai comprar, está com alguma dúvida, e aí você também melhora esse atendimento. O que acontece em relação ao futuro, que na verdade é o presente aqui, né? Hoje em dia a gente tem, né, o Omnichannel, né? Hoje a gente tem a versão nos disponíveis móveis. Então, de repente, uma pessoa tá com o celular, tá verificando que vai fazer uma compra na sua loja, vai até a sua loja, e a experiência não termina lá na loja. Ela vai continuar nesses outros canais. Talvez eu tenha que voltar, ligar, mas hoje em dia a gente vê essa tendência, né, de tudo estar concentrado ali no disponível móvel, né, com vários aplicativos, com várias maneiras das pessoas entrarem em contato com você, né? Então, a gente, só para sintetizar, né, o que a gente vê, né, conversando aí com N empresas de varejo ou não varejo, mas trazer uma tecnologia para a gente agregar essa questão omnichannel, né? Mas não só isso, com a tecnologia eu vou identificar esse meu consumidor. Talvez uma pessoa que seja mais jovem, eu vou ter uma linguagem com ela diferente. Para isso eu vou ter lá o meu banco de dados ou um Big Data, fazendo essa análise inteligente também para atender aquele consumidor, que vai ser diferente daquele consumidor que está acostumado a ir na loja, está acostumado a você ter aquele atendimento, né? Então, a tecnologia que a gente tem de base para o varejo é para que a gente proporcione aí ao consumidor, a mim mesma ou até cada um de nós, né? Só dar um exemplo interessante disso. A minha mãe, né, ela foi no laboratório, ela chegou no laboratório para fazer uma consulta e falaram para ela, não, você não pode marcar consulta aqui agora, você tem que ligar no telefone. E aí é um atendimento que ela estava ali procurando e a pessoa falou, não, você tem que ligar no telefone. Não, mas eu estou aqui. Não, você tem que ligar no telefone. Aí a minha mãe pegou o telefone e ligou e na frente da pessoa fez a consulta. Não, é uma história real mesmo, né? Mas isso para sintetizar esse tipo de atendimento. Às vezes a gente vai na loja, não, você vai ter que voltar lá no online e cadastrar para depois ser atendido. Ou às vezes você vai online e fala para você ir na loja. Enfim, a ideia é que com uma tecnologia que eu entenda o meu consumidor, saiba quem ele já chega, a gente já traz de volta aquilo que foi do passado. Oi, você é Graça, como que vai? E assim por diante. Mas você também tem que ter uma ideia de não ser tão intrusivo, né? Porque você não pode chegar, peraí, a pessoa sabe tudo de mim, acabei de, né, tem companhias aéreas que já estão fazendo isso, acabei de sair, você já sabe que eu vou para destino. Então você tem que também usar a tecnologia, mas usar a questão pessoal também, ok? Obrigada. Nós agradecemos então Clúdia Oliveira. Eu solicitei para a Clúdia que permanecesse aqui no palco, porque nós vamos dar sequência ao debate. Convidamos ao palco para moderar o debate, diretora editorial das revistas Decision e Risk Report, jornalista Graça Sermon. Convidamos o diretor de governança de TI na Leroy Merlin Brasil, Paulo Vassalo. O VP Institutional Relations na Buscapé Company, Pedro Guasti.
Diretora da Digitalent, Sandra Turki. E o especialista Joaquim Garcia. Com a palavra a moderadora Graça Sermon. Boa tarde a todos, boa tarde para os nossos participantes, obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui comigo, mais um ano, né, de discussão sobre os desafios do varejo, da tecnologia da informação. Obrigada por vocês que nos assistem pela internet. O assunto é interessantíssimo, o assunto está presente em quase todos os fóruns, a multicanalidade. Então, o que a gente vai falar um pouquinho de novo sobre isso aqui é exatamente discutir alguns pontos que já foram tocados desde a manhã, né? Eu preciso ser multicanal? Até que nível? O meu cliente, nesses vários canais, é diferente e eu preciso me diferenciar? Ele tem que enxergar uma única marca? Como é esse processo, essa experiência de compra em canais diferenciados? Esses são os tópicos que estarão em debate. Eu gostaria de convidar você, Pedro, para incrementar um pouquinho. Jornalista adora números, eu sei que você os tem em quantidade. Você pode trazer alguns números para também contribuir com a nossa discussão? Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradeço o convite, Graça, mais uma vez estar com vocês aqui. Vou me adiantando. Eu sou presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da Federação do Comércio de São Paulo. Eu sou cofundador da Ebit, que é a empresa que faz as métricas de comércio eletrônico no Brasil. A Ebit tem 15 anos. Trabalho com e-commerce todo esse tempo, né, há mais de 15 anos, acompanhando a evolução do mercado. Tá? Também trabalho com um grupo de investidores anjo, que é a Harvard Business School Angels. A gente olha muito modelo que aparece a partir de inovação no mercado e, eventualmente, faz até investimento junto a essas empresas. Trabalho como professor nas horas vagas. Muito bem. A Ebit, vocês devem conhecer, é uma empresa que fornece ao mercado a certificação. Ela traz credibilidade às empresas que permitem ser avaliada pelos consumidores. A medalha diamante, ouro, prata, bronze. A gente já coletou mais de 20 milhões de questionários em 15 anos e é referência em informações de comércio eletrônico. A Ebit é do grupo Buscapé, que por sua vez faz parte de um grupo internacional chamado Naspers, que é um grupo de mídia sul-africano. Nós temos aqui no Brasil várias parcerias, obviamente o Buscapé, a Federação do Comércio, qual sou presidente do conselho, o Programa de Varejo da Universidade de São Paulo e a FIPE. Buscapé tem um índice que mede a variação dos preços no comércio eletrônico, que é o índice FIPE Buscapé. A metodologia da Ebit ela é muito simples, porém é na simplicidade que a gente vê as grandes oportunidades. O consumidor avalia uma loja no momento em que ele termina a compra, somente quem compra tem acesso ao questionário, depois ele avalia a entrega. A gente pode ter a partir daí métricas muito importantes da satisfação do cliente em relação à entrega e também o consumidor pode avaliar o produto. Começo brincando aqui, mostrando uma foto. Alguns aqui têm a minha idade ou até mesmo menos, mas lembram disso. Em 93 a gente usava toda essa quinquilharia aí de eletrônica para o nosso dia a dia. Quem tinha dinheiro, né? Porque comprar um notebook em 93 tinha que pagar $10 mil, um gravador de vídeo VHS, uma Palm, um Walkman Machine, Polaroid e outras coisas. 20 anos depois, um único equipamento integra todas essas soluções, tá? Muito mais barato, se você considerar o preço unitário, muito mais potente, muito mais prático e conveniente. Falando de gerações que hoje trabalham juntas nas nossas empresas, tem que ver esse númerozinho. Essa aqui é uma foto caricata do meu tempo de moleque, onde a gente brincava em pracinha, jogando bola, brincando de pega-pega, esconde-esconde. E hoje, um tempo depois, a gente vê a mesma pracinha, só que as crianças brincando entre elas através de rede social, trocando mensagens, brincando com games, né? Então o mundo mudou bastante nesse tempo. Nos anos 90 as pessoas dançavam nos shows e concertos assim, né? Hoje de manhã até um colega mostrou que as pessoas ficavam de frente olhando para os principais grupos, para os seus ídolos, e hoje ficam assim, gravando para depois assistir em casa, ou fazendo
fazendo uma foto para compartilhar com os amigos nas redes sociais, né? Interessante mudança de comportamento. E essa mudança muda o que no hábito de compra das pessoas? Agora vamos aos números, Graça, você que gosta de números. Nós temos uma população no planeta de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas, 40% ou mais, quase 3 bilhões, têm acesso à internet. E 2 bilhões são usuários de rede social, né? Isso faz com que esse público esteja praticamente metade da população conectado o tempo todo através de telefones móveis. Quando a gente fala em economia digital, a gente viu ano passado alguma coisa como 1,5 trilhão de dólares em comércio eletrônico no mundo, tá? Um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, e 44% dos internautas são consumidores virtuais. Aí vocês podem ver que pela primeira vez a Ásia passou o continente norte-americano, principalmente porque aí você tem 2 países, principalmente a China, que são a locomotiva do crescimento do e-commerce no mundo, tá? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente tem algo como 140 milhões de pessoas que têm um telefone celular, ou simples ou não, isso dá 69% da população com um telefone celular no Brasil. E nós temos mais acessos à banda larga do que até mesmo o número de usuários de telefonia móvel. Nós já temos 165 milhões de acessos em banda larga, cresceu 50% em 12 meses, e 142 milhões, dos quais 3G ou 4G. Ainda gosto de frisar que a qualidade da banda larga no Brasil tem que melhorar muito. Quando a gente tiver realmente uma banda larga de verdade aqui, a gente vai ter um salto nos números e no crescimento do comércio eletrônico. Nós no Brasil esse ano, a consultoria IDC, ela prevê venda de 63 milhões de smartphones no Brasil. O ano passado nós vendemos 54 milhões de smartphones no Brasil, tá? Isso dá uma média de 102 celulares por minuto. No final da nossa palestra aqui, em 1 hora, nós vamos vender aí mais de 10 mil telefones celulares no Brasil, tá? Somente em 1 hora. Bom, e o impacto dos celulares, dos smartphones no varejo? O nosso congresso aqui, ele tem essa missão, né? Nós temos uma influência muito grande da web nas compras no canal offline. Nos Estados Unidos, esse número já está próximo a 45%. 45% de tudo que vai ser vendido esse ano no varejo offline tem influência na web. Alguém pesquisou alguma coisa, ou preço, ou qualificação do produto, ou foi numa rede social, tá? Se a gente olhar até 2018, considerando a fatia que o e-commerce representa nos Estados Unidos, mais a influência da web, a gente tem quase 60% de tudo que vai ser vendido com influência na web, tá? Algumas categorias já têm uma participação no e-commerce bastante alta. É o caso de consumo de mídia, né? Filme, vídeo, música, onde metade de tudo que é vendido já é pela internet. A gente tem também a participação forte de eletrônicos e linha branca, depois móveis e produtos para casa, e aqui embaixo alimentos e bebidas, tá? Aqui no Brasil, a Ebit apurou através do relatório Web Shoppers. Eu vou deixar no final os links para vocês, tá? Primeira categoria mais vendida no ano passado foi moda e acessório. Aqui a gente tem roupas, calçados, tênis e acessórios de moda, tá? Primeira categoria em volume de pedidos. Uma segunda categoria agregada é cosméticos, perfumaria, saúde, com 15%. Depois eletrodomésticos, celular e outras categorias. O ano passado nós vimos no Brasil um crescimento nominal de 24% no comércio eletrônico, com quase 36 bilhões de faturamento, bens de consumo, gente, caixinhas sendo transportadas, não estou falando serviço, tá? E esse ano a estimativa da Ebit é que o crescimento chegue a 20%, com 43 bilhões de faturamento. Bom, o Omnichannel, que é o nosso foco nesse evento, né? Qual vai ser a consequência da evolução tecnológica para o varejo? Já foi explorado, mas o consumidor ele quer usar todos os canais que a empresa oferece para interagir com a empresa. Ele quer pesquisar no computador, depois ele vai na loja,
usa o consultor, depois ele compra do smartphone, ou ele começa na loja, ele usa a loja como ponto de referência, vai no quiosque da loja, compra e recebe em casa, ou eventualmente ele compra no telefone celular, no final do dia ele passa na loja e retira. O consumidor já vê as empresas dessa forma. As empresas aqui não estão preparadas para isso, a gente vai discutir isso agora, tá? Nos Estados Unidos, mais de 50% do tempo que as pessoas navegam dentro de lojas virtuais já é por dispositivos móveis, tá? Ou seja, as pessoas já estão mais tempo nas lojas navegando com o smartphone, com o tablet. Isso vai fazer com que nos próximos anos a participação das vendas por dispositivo móvel cresça e faça com que o e-commerce também atinja um crescimento, principalmente por essa fatia que vai crescer muito nos próximos anos. O e-commerce nos Estados Unidos deve ter um crescimento médio de 16% a partir de 2015 nos Estados Unidos, tá? E no Brasil, será que a gente já está vendendo produto por dispositivo móvel? Sim, tá? Esse aqui é o relatório EBIT. A gente mostrou em janeiro de 2015 que quase 10% dos pedidos são fechados aqui no Brasil já por dispositivos móveis. Um crescimento muito rápido, em um ano dobrou de 4,8 para 9,7, tá? E para finalizar, a gente faz pesquisa lá na EBIT, no painel de consumidores online, perguntando o que a pessoa comprou nos últimos 6 meses. A pessoa responde as categorias. E a gente pergunta, você comprou no canal físico ou no canal online? Então a gente tem essa fotografia aqui. Nos vermelhos, você vê as categorias que são líderes em venda no canal online. Eletrônicos, viagens e turismo, telefonia celular, eletrodomésticos. Percentualmente maior o número de pessoas que dizem ter comprado no online do que no offline. Na parte de baixo, as categorias mais fracas em vendas do online, ou seja, mais forte no offline. Alimentos e bebidas, pet shop, papelaria, saúde, construção e ferramentas. Aqui a gente tem o Leroy Merlin, que vai poder também nos dar um feedback sobre isso, tá? Eu vou falar um pouco agora sobre inovação numa categoria que aqui no Brasil ainda é muito fraca, que é a venda de alimentos, tá? Lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa de quais seriam os setores que poderiam ser favorecidos caso as empresas conseguissem implementar o same-day delivery, ou seja, a compra e entrega no mesmo dia. Tem um mercado muito grande para alimentos e bebidas e também para produtos de lojas de uma forma geral, tá? Merchandise. Ou seja, existe oportunidade muito grande para esse mercado. Uma outra inovação que aqui no Brasil está começando a acontecer agora, que é a compra pela internet ou mobile e a entrega numa loja física, que a gente chama de pick-up on store. O consumidor compra, depois no final do dia ou no momento que for conveniente, ele retira esse produto na loja. Alguns exemplos, aqui tem o Walgreens nos Estados Unidos, a Target, o grupo Casino e o próprio Walmart, tá? São espaços reservados ou no estacionamento ou dentro da loja onde você retira o produto, tá? Esse exemplo foi bastante discutido, que é uma evolução do que a Tesco tinha feito lá em Seul, que é colocar um telão junto em parceria com a Samsung, uma grande TV display e com os produtos, e o consumidor com o app da Tesco, ele faz um clique, ele escaneia o QR Code e faz a compra direto do aplicativo. Esse é o outro case da Tesco, vocês devem ter visto. Estação de metrô cheia de produtos nas paredes, o consumidor, enquanto espera o produto, ele escaneia e compra através da internet, tá? Esse outro exemplo, ele está num ponto de ônibus. Imagina na Avenida Paulista, nos pontos de ônibus, você colocar os seus produtos e as pessoas poderem analisar se querem ou não e comprar escaneando, tá? Aqui no Brasil, você fala, isso está muito distante. Tem uma startup aqui no Brasil que fez essa mesma experiência na linha amarela de metrô aqui em São Paulo, agora em abril, tá? Oferecendo um marketplace para compra também através de telefones celulares, tá? E para finalizar, uma empresa chamada Instantcar nos Estados Unidos, ela permite que você, dentro de uma loja física, você escaneie os produtos, esses produtos vão para uma cesta de compras, depois quando você chegar em casa à noite, esse produto já está lá para consumo, tá? A empresa chama Instacart. Bom, aqui no final, alguns links para vocês.
O Web Shoppers é o nosso relatório, é gratuito, vocês podem baixar, webshoppers.br. O blog de profissional de e-commerce da Universidade de Buscapé, uma série de informações do mercado, dicas para montar uma loja virtual, cursos online gratuito promovido pela Universidade de Buscapé, e para quem ainda não tem a certificação da EBIT, vocês podem também disponibilizar o convênio nesse link. Bom, estou no painel, fui rápido, era esse o meu recado para a gente aquecer o debate. Obrigado. Está ótimo, Pedro, obrigado. Bem, números não faltam. Está clara a tendência, está claro também o quanto a tecnologia e o avanço digital está nas mãos do consumidor. É saber como que o varejo está reagindo a essa avalanche, principalmente no Brasil, né? Porque a gente está tentando trazer todas essas discussões para cá. Multicanalidade não é um tema novo, a gente sabe disso, mas ele está se renovando a cada ano porque a gente está revisitando o tema para entender um pouco melhor o que significa. Hoje está claro que multicanalidade não é só ter vários canais. Hoje quase todos os varejos entendem isso como necessário e atuam em diversos canais. Bem, a questão que nós vamos discutir aqui é, primeiro, depende do varejo estar em todos os canais ou todos os varejos precisam estar em todos os canais? Segunda questão que eu acho importante, como estar nesses canais? Da mesma forma, o cliente precisa ter a mesma experiência de compra nesses canais, da mesma forma. Então, só para exemplificar, eu acompanhei há um tempo atrás uma experiência de um supermercadista que, ao adotar um modelo de e-commerce, acabou descobrindo um novo segmento de negócio e percebeu que atender aquele segmento de negócio pelo canal internet era muito interessante e que, na verdade, esse segmento, esse perfil de consumidor não iria para a sua loja física, gostava de comprar. Então, ficou uma questão. Realmente, eu abri um novo canal, é um novo público e para esse público eu preciso realmente ter um modelo de negócio diferente, preciso atuar de uma forma diferente como eu atuo na minha loja física, porque na minha loja física o perfil de consumo é diferenciado. Então, queria começar ouvindo a Leroy. Paulo, vocês têm um público grande em loja física, sei que vocês também têm uma experiência. Queria que você falasse um pouco como é que vocês estão percebendo hoje o avanço da multicanalidade, esse perfil diferenciado de comprador, se é o mesmo, e como que vocês veem a evolução disso, até que ponto ser ou não ser omnichannel é importante para a Leroy. Ok, boa tarde a todos. Complementando o que você falou, Graça, é natural que a hora que você cria um novo canal de contato com o mercado, você traga clientes novos. Então, a experiência desse supermercado foi válida sim, e você consegue aumentar a sua gama de clientes, sua quantidade de clientes a partir disso. O que não representa ainda omnicanalidade. Você pode ter 4 ou 5 canais distintos, por exemplo, a própria loja, o e-commerce, um televenda, uma venda por catálogo, e são canais distintos, cada um vai comprar do seu jeito e você vai fazer a venda. Omnicanal, eu já disse isso também anteriormente até para esse público, omnicanal é muito mais que tecnologia. Omnicanal é cultura, é processo, é uma nova forma de enxergar o teu mercado. O que significa omnicanalidade? É poder começar a tua experiência de compra em um canal, passar por vários e finalizá-lo. E aí fica o segundo ponto que você colocou, que é, eu preciso ser igual em todos os canais? Na nossa opinião, sim. Ou seja, o cliente não pode te perceber como sendo uma Leroy no e-commerce e uma outra Leroy na loja. Aquilo que a Leroy tem de positivo, estou dando exemplo obviamente da Leroy, tem que ser mantido. Então as pessoas conhecem a Leroy pelo atendimento. A nossa venda assistida é um diferencial, a maioria dos nossos concorrentes não consegue fazer isso. Se ele já é cliente Leroy, ele não tiver a percepção que pelo site ele está sendo assistido, ele vai perceber uma Leroy diferente. Então não basta colocar tudo verde, né, que a cor da Leroy é verde, não basta colocar um site verde para a pessoa falar estou na Leroy. Ele tem que sentir que aquilo está agregando. Quando ele vai numa loja, ele vê uma montagem do que seria um projeto, uma cozinha pronta, um quarto pronto.
ele tem que conseguir enxergar o produto dele dentro de várias opções de projeto pela internet. Então, esse é o segundo ponto importante, ou seja, é importante ele entender que os canais são da mesma empresa, né? Que eu estou falando com a mesma empresa e aquilo que tem na essência da empresa, que é o atendimento, tem que ser mantido. Tecnicamente falando, omnicanalidade dá muito trabalho. Por quê? Porque eu tenho que enxergar esse cliente por qualquer canal ao mesmo tempo. Então, usando um pouco do que a Cláudia falou, eu posso começar uma venda, uma compra no computador da minha casa, fico em dúvida, vou até a loja, esclareço e a loja tem que conseguir, ao me contatar, abrir aquele pedido que eu comecei e acrescentar coisas a ele, ou seja, me ajudar a esclarecer a cor da tinta e o que eu posso usar além da tinta para fazer aquilo acontecer. Mas a pessoa não precisa necessariamente fechar a venda na frente do vendedor, ela pode ir embora e dentro do carro, com o celular, consultar as redes sociais, pegar mais informações, tomar a decisão e fechar o pedido ali pelo celular. Então, ela pode passar por 3 ou 4 canais para fazer a venda. Ela não pode ter a sensação que ela está tendo 4 diferentes experiências para fechar o negócio. Ela tem que ter a sensação da continuidade. Então, acho que a primeira coisa é você ter a percepção que a empresa é uma só, e aí a cultura e os valores, principalmente aquilo que ela tem de valor agregado, tem que ser percebido em qualquer canal. Agora, tem um trabalho muito grande de tecnologia e de preparação de negócio para que isso aconteça. Joaquim, o que o Paulo colocou, o que você observa hoje de tendência, quer dizer, como você avaliaria hoje no Brasil esse avanço, tanto da multicanalidade no primeiro passo, quer dizer, você estar em vários canais, mas também do processo de omnichannel? Porque como o Paulo falou, é difícil hoje, né, você ter todo esse processo, quer dizer, acompanhar toda a experiência de compra desse cliente, de forma que ele determine onde ele quer concluir o processo, mas que você tenha como acompanhá-lo e garantir que em todas essas fases ele vai ter esse atendimento igual e essa mesma percepção, né? Você acha que pelo que você tem observado isso hoje no Brasil, já está sendo aplicado? Qual é a sua avaliação? E também falar um pouco sobre a sua experiência nesse sentido, que eu não posso deixar de pedir isso. Não, com certeza. Boa tarde, gente. Então, Graça, assim, eu concordo com o Paulo que boa parte disso é tecnologia. Acho que isso se não tiver um bom sistema, um sistema de retaguarda por trás, para que você garanta que toda a movimentação, todas as transações sejam conhecidas em qualquer uma das partes, acho que o seu projeto de omnichannel, de multicanal, vai falhar. Mas eu acho também que muito suportado ainda por tecnologia é muito do conhecimento do seu cliente. Então, quanto mais frentes ou canais você tiver nessa relação, melhor você vai conhecer de maneiras diferentes, porque de manhã você é um, de tarde você é outro, de noite é outro. De manhã você acorda, você tem foco para uma coisa, de tarde você está no trabalho, de noite você está vendo a novela, para quem gosta, né? Então, a tua atuação é diferente. E eu acho que você tem que entender o tempo inteiro isso. A gente fez uma análise numa empresa recente onde eu trabalhei, que eu estava conversando isso com o Pedro agora recentemente. Apenas 6% da base de clientes das lojas físicas comprava no site. 6%. Então a gente tinha que fazer um movimento para mudar isso. A gente teve que buscar entender por que o cliente de loja não ia para o site e vice-versa. Então uma das coisas que a gente viu era o relacionamento dentro da loja. O relacionamento para essa empresa era tudo. Você entrar numa loja para comprar um produto e às vezes não ter o produto, o vendedor ele pode te ajudar. Então a experiência que você tem na loja sendo suportado por um vendedor que conhece do produto que você quer faz toda a diferença. O que a gente buscou ter no site então para a gente tentar angariar esse público físico para o virtual? A gente trouxe um trabalho de curadoria. Então, o mesmo trabalho que se faz no vendedor na loja, de entender o que você deseja, o que você quer, e até, às vezes, substituir o que você quer, ou complementar o que você quer, esse trabalho veio dentro do website com a gente trazendo, primeiro, a experiência do vendedor no relacionamento de produtos, depois, trazendo autores, editores, gourmands, chefs, né?
para dentro do website para complementar essa experiência também. Então, com todo esse conteúdo, com toda essa curadoria, a gente entendeu que a gente conseguiria. E o site, essa experiência dentro do site, ele de um ano para o outro cresceu quase 50% na transação. Então, o que a gente fez foi buscando todas as informações dos canais, entender o comportamento de cada um deles e o porquê que num canal físico é tão diferente de um canal online, trazer essa experiência, nesse caso, para dentro do online, para ver como é que a coisa refletia, né? E foi um sucesso. Então, esse turnaround dentro do website, dessa solução online, fez essa diferença, mas apoiada, suportada, aí concordo com o Paulo, por um sistema de tecnologia por trás para prover todas as informações. Eu acho que a tendência é essa. Eu acho que multicanalidade já está presente, todo mundo já entendeu. Agora, essa coisa de ser o mesmo em todos os canais, eu acho que é importante, porque a experiência que você tem numa loja, num site, ela vai definir como é a tua marca, como a tua marca tem que estar posicionada. Eu não quero, eu como agora cliente, eu quero usar o máximo e ser conhecido o máximo dentro de um supermercado. Eu quero usar o máximo e ser conhecido meu todo dentro de uma livraria. Então eu quero de manhã pensar numa livraria, de tarde, de noite pensar no supermercado, que seja, mas eu quero pensar naquele supermercado, seja físico ou online. Então acho que essa aqui é a movimentação que a gente tem que buscar, é fortalecer a marca, ser único, um comportamento, uma experiência única dentro da marca, para você se identificar com a marca, para você só pensar naquela livraria, só naquele supermercado, naquela empresa. Acho que a tendência é essa, assim, a gente tem que buscar no Omnichannel as ferramentas para realizar isso. Eu vou provocar um pouquinho e vou colocar uma questão com o Pedro. O que o Paulo e o Joaquim disseram serve para qualquer varejo? Tamanho, quando eu falo qualquer varejo, é pequeno, médio, grande e qualquer segmento, porque varejo é imenso. A gente vai falar de construção civil, de moda, você mesmo mostrou aí as subdivisões do varejo. Então, eu queria avaliar. Como é que você sente, percebe? Falando em segmentação por categoria, aquele antepenúltimo gráfico que eu mostrei, onde parece um X do vermelho com o preto, aquilo mostra o quão importante é o canal online dentro da vida dos consumidores no Brasil. Ou seja, as empresas que trabalham com aquelas categorias, elas têm sim que dar foco em atender esse consumidor que hoje, de alguma forma, ele já está priorizando o canal online, mas gostaria de ter o canal offline como um suporte, quer seja para retirar o produto, quer seja para trocar o produto. A gente vai barrar em legislação aqui no Brasil, problema fiscal, que a gente tem que modernizar as leis para o Omnichannel também. Aqui no Brasil a gente ainda não está preparado para isso, mas essas categorias, principalmente de eletrônicos, informática, eletrodomésticos, até moda e acessórios, são categorias que já está presente no dia a dia. Outras categorias ainda a presença online é menor, então o consumidor ainda não entendeu, não é porque ele ainda não gostaria, mas provavelmente porque ainda não tem grandes opções de compra de alimentos. Por exemplo, poucas empresas vendem alimentos pela internet, quer seja porque a logística é complicada, ou entrega de produtos que estão perecíveis, mas o consumidor, ele poderia, caso uma empresa já estivesse dando a entrega no mesmo dia, também querer esse tipo de conveniência, tá? Agora, falando em porte de empresas, pequenas, médias e grandes, a implementação do Omnichannel, do processo de Omnichannel, ele é caro. As tecnologias, investimento, ferramentas... O público que está nos acompanhando já está mandando perguntas exatamente nessa... CRM, Behavior Target, tudo isso são estratégias que não são baratas, muitas vezes, não permite que um pequeno ainda faça esse investimento. Porém, dependendo do porte da empresa, ela pode começar a brincar de alguma forma, não
dando toda a conveniência para o consumidor de omnichannel, mas começar a testar uma ou duas experiências como o Paulo falou. A identidade, a empresa, a marca, a experiência tem que ser única. Então, ele pode começar a brincar e a entender melhor sobre isso e futuramente, quando já estiver mais forte, poder investir para ter alguma coisa mais estruturada. Bem, vamos agora às mulheres. Ficaram Sandra e Clúdia, e tem uma pergunta da Roberta, que chegou aqui, Roberta Azevedo, uma grande rede varejista, e eu vou colocar essa pergunta, mas tanto você quanto a Sandra podem voltar a comentar os outros pontos que também já foram abordados. Boa tarde a todos, ótimo debate, tema muito atual. Boa tarde, obrigada. Hoje, cada canal tem suas dificuldades de implementação e atuação. Como o Paulo da Leroy falou, tem que ser o mesmo para meu cliente, independente do canal. Mas, na minha visão, posso usar estratégias diferentes em cada canal. Usar as redes sociais para um relacionamento e o e-commerce mais focado em vendas, por exemplo. Ou os executivos acreditam que eu tenho que vender e me relacionar da mesma forma em todos os canais. Isso não ficou claro. Então, eu já passo para você, todos já se movimentaram, todos querem responder essa pergunta, mas vamos dar espaço para a Sandra. O que você acha? A gente está no meio dessa polêmica aí, do quanto os varejistas precisam ser únicos e ter a mesma estratégia em cada canal ou não. O que você tem acompanhado desse mundo digital? Você que atua em marketing digital, assim, de forma muito assertiva. Boa tarde a todos. Obrigada, Graça, pelo convite mais uma vez para estar aqui. Na verdade, cada canal tem que ser usado para aquilo que ele foi criado mesmo, né? Redes sociais é para você se relacionar, e-commerce é para você comercializar. Então, quando a gente fala que a empresa tem que ser a mesma, é que ela tem que adotar as mesmas diretrizes, né? A mesma atitude, a mesma postura, as mesmas políticas, mas não quer dizer que ela tem que usar todos os canais para as mesmas coisas. Então, talvez isso que não tenha ficado clara para essa nossa participante aí. Então, as redes sociais realmente ela até serve para você vender alguma coisa, mas ela não tem que ser vista como esse sendo o seu fim. A gente aconselha que se esse é a motivação principal da empresa, ela tem que buscar outros caminhos, porque rede social realmente foi feita para se relacionar, né? E a empresa tem que estruturar um planejamento de como ela vai se comportar através das redes sociais, manter o seu padrão de comunicação, né? E quando o Paulo falou que ela tem que ser a mesma, né? No sentido de manter uma diretriz aí dessa comunicação, desse comportamento, seja na loja física, seja na loja online, tem que transparecer para o seu cliente que é a mesma empresa. Não podem parecer empresas completamente distintas, né? Porque ele está falando com canais diferentes. Então, a hora está nas redes sociais, parece uma empresa, na loja física é outra, no e-commerce é outra. Então, vai parecer que você é bipolar, né? Tem uma empresa com problemas psicológicos aí que vai ter que resolver. Então, na verdade, cada meio tem que ser utilizado realmente para aquilo que ele se destina, mas a empresa tem que ter um planejamento para saber atuar em cada um desses caminhos, né? Tecnologicamente falando, qual é o desafio? Inclusive, tem uma pergunta que eu já tenho que trazê-la porque aborda essa questão. O que distingue uma experiência omnichannel do consumidor é a integração real entre esses canais, inclusive no back-end, no back-office, o que exige dos varejistas repensar as ferramentas e as estratégias digitais que estão utilizando. Isso está acontecendo, e aí eu acrescento, quer dizer, esse legado, todo esse investimento que existe hoje em infraestrutura tecnológica já presente no varejo, como é que fica e se ele é capaz de se integrar a essas novas soluções que vão suportar esses modelos de compra entre canais, enfim. Bacana. Bom, Clúdia de novo da Zendesk, obrigada também. Falando da parte tecnológica, né? Como falaram aqui, né? É tudo muito bacana, mas também é muito caro. Mas hoje a gente está vendo a tendência da mudança de tecnologia, que a gente chama, você tem o servidor, tem tudo lá na sua empresa, para a tecnologia das nuvens. E a tecnologia das nuvens veio trazer isso também para o mercado, né? Para e-commerce, para canal de mídia social e assim por diante, né?
Então, quando a gente fala com os nossos clientes, é muito interessante porque trabalhar no processo que a gente tem da parte tecnológica, a gente traz a parte tecnológica, mas o que a gente também joga de volta para os nossos clientes, vamos falar do seu processo, né? A parte tecnológica vai te ajudar quando você já tem em mente também um bom processo, ou, na verdade, com a tecnologia, ela vai te ajudar a mudar esse processo. E hoje, a gente conversou aí com algumas pessoas, conversa, né? Por exemplo, para nós, né, para o mundo, quem é que compra passagem, né? Aquela experiência da passagem. Se você não tiver uma tecnologia como a das nuvens, onde eu estou aqui, eu estou viajando, eu estou em outro lugar, eu estou no Facebook, eu estou na internet, eu tenho acesso aos meus dados, né? Então, é aí que vem a tecnologia para ajudar. Quando a gente fala da questão de custo, né, realmente, né, e também fala a questão também de segurança, né, quando a gente fala de dados, mas os dados dos meus clientes, né, as reclamações ou o que seja, vão ficar nas nuvens, né? Então a gente traz toda essa questão também de segurança de dados para mudar esse conceito, né? E também a tecnologia, eu vejo aqui no Brasil, né, que a gente ainda tem um certo receio de comprar. Será que o produto vai chegar? Será que vão rastrear direito, né? Então a tecnologia traz isso para as empresas, né? Então o investimento a priori, né? Talvez realmente haja um custo, mas uma coisa muito importante que a gente fala com os nossos clientes, por exemplo, você quer fornecer um bom atendimento multicanal, você pode colocar sua página do Facebook aqui ou trazer outros canais. E outra coisa de questão de tecnologia, há um tempo atrás a gente, por exemplo, tinha Orkut. Quem é que ouve falar de Orkut hoje, né? É uma tecnologia que estava e já não está mais, tem outra, quem sabe amanhã muda o Facebook. Então, se você não tiver a tecnologia por trás para atender essa demanda, talvez o investimento lá na frente seja pior ainda, né? Então, a gente vê muito isso, que a tecnologia, na verdade, está ali para te auxiliar nos seus processos, mas é uma mão com a outra, né? Mas realmente tem que ter a infraestrutura ali. Paulo, você foi comentado aqui na pergunta da Roberta sobre essa questão de que você quer acrescentar mais algum ponto para a gente mudar o tópico nessa questão da multicanalidade? Eu acho que falta, Graça, algum ponto que ficou subentendido, porque a gente começou a história já no segundo capítulo. Isso. Quando a gente fala de omnicanalidade, enxergar o negócio como um canal único, ou quando a gente fala de multicanalidade, eu tenho vários canais para alcançar meu cliente. Antes disso aconteceu um negócio chamado estratégia de canais, que o pessoal de marketing, o pessoal estratégico falou: a minha empresa vai atuar nesses canais e cada canal vai ter uma abordagem distinta. Então acho que quando a gente começa a falar da omnicanalidade, antes disso já aconteceu uma discussão estratégica. Com certeza a estratégia de canais da Netshoes, que eu conversei com o Vitor agora no almoço, é muito diferente da estratégia de canais da Leroy. A Netshoes nasceu na internet, ela vem na internet, usa os outros canais para relacionamento. Já está no DNA, né? Mas não é a mesma estratégia de canal que a Leroy tem. Então, antes da discussão qual é a minha estratégia. A questão do tamanho, sim, causa muito impacto. A minha capacidade de investimento vai me permitir atuar em vários canais ou não. Então, e passa pela estratégia de canais, que canal atuar em função da minha capacidade de investimento. Graça, eu posso fazer uma adendo? Com certeza. Quando a gente fala de estratégia, vamos pensar numa rede de varejo familiar, que o fundador já tem lá uma idade já mais avançada e que ele tem que decidir se ele vai ou não apostar numa tecnologia, num processo integrado. Eu vejo nas consultorias que eu costumo fazer que existe um desentendimento interno de qual é a posição do canal online dentro da empresa. O canal online geralmente ele é um puxadinho, ele é feito para aquele filho mais inovador, arrojado, que gosta do Facebook e que está tocando aquela operação, mas não é integrada. Se você vai na loja física e fala que vai comprar no online, o vendedor diz que desincentiva o consumidor, fala não compra que você vai ter seus dados roubados. Tem uma propaganda na TV, não coloca o endereço do site. Então primeiro a empresa tem que top-down, o board da empresa, o conselho, a direção executiva, todo mundo tem que estar alinhado pensando a mesma coisa, porque senão você vai ter competidores internamente e todo mundo perde. Joaquim, o que você acha disso? Concordo plenamente. Alô? Concordo plenamente com
Pedro, e assim, a estratégia nasce do boss da empresa, mesmo sendo familiar. Então, tem que entender. Eu só queria voltar um pontinho no que a... Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que esse aqui entrou um pouco baixo. Agora melhor. Beleza, obrigado. Só voltar um pouquinho no que a Cláudia falou, com relação à ferramental. Eu acho que Zendesk é um caminho, mas até você chegar numa Zendesk, você hoje tem muita opção gratuita de softwares open source, softwares gratuitos para todas as frentes, desde banco de dados até desenvolvimento de aplicações, passando por ferramentas de analytics extremamente poderosas. Então, experimenta. Meu recado é esse no último. Experimenta. Pega essas ferramentas gratuitas, brinca com isso bastante. Não é caro, gente. É o seu tempo, é dedicação, o custo é irrisório. E, fortalecendo no que ela falou, o Cláudio veio nesse momento para ajudar muito, porque o custo de entrada caiu absurdamente. Quando você tiver amadurecido todos os seus processos e a sua ideia e a sua estratégia, né, Paulo? Então vamos lá. Aí sim, procura uma Zendesk, procura outras empresas que estão aí para isso. Né? Bom, agora provocou a Zendesk, a Zendesk vai falar. Ao contrário, eu provoquei não, eu trouxe ela para o debate. Né? Isso, bom. Não por isso. A gente entende super bacana o que ele está falando, né? A gente também dá 30 dias para a pessoa testar. Não, é sério. Aí as pessoas falam, não, mas vai expirar o meu prazo. A gente, não se preocupa, porque a nossa intenção é que a pessoa teste bastante e a pessoa vem, eu não entendi nada. E sabe o que eu mostro para as pessoas? Eu falo assim, independente do software, eu vou conversar com você, me mostra o seu processo. Aí eu mostro um fluxograma que eu fiz, a pessoa compra a TV, para quem é que vai atender, se tiver uma compra, eu mostro um fluxograma. Eu volto, na verdade, quando eu fiz aqui Mackenzie, analista de sistemas, para mostrar, vamos falar do processo. A ferramenta vai se adequar ao seu processo. A ferramenta que tiver usabilidade, assim por diante. Realmente a gente tem uma plataforma também, que se você quiser montar o que você quiser em cima da plataforma, você pode. Mas a ideia é essa, a ideia é você experimentar. Mas antes da gente experimentar, a gente tem que ter a ideia do processo. Então a gente conversa para a pessoa, como é que é o seu processo? Se eu ligar para a sua empresa, como é que vai ser esse atendimento? O que vai acontecer depois? A gente faz, na verdade, um processo de descobrimento, né, do processo para depois... Ok, agora a gente pode dar exemplo dessa ferramenta ou outra, ou qualquer que seja, né? Mas bacana que você falou, a gente deixa testar. Posso só fazer uma tréplica aqui, pode, que eu vou juntar uma coisa? Mas eu tenho que prestigiar que estão chegando perguntas aqui da plateia presencial e da online também, me aguarda. Só para voltar uma coisa que o Paulo falou lá no início, assim, aventure-se no multicanalidade, mas não se esqueça da omnicanalidade. Então já construa seus sistemas antevendo isso, porque o esforço e o custo para você depois migrar é astronômico. Tá? Eu acho que para fechar de vez esse ciclo ainda tem um tema, né? A gente falou muito da tecnologia, que para mim não é o grande problema. O grande problema são processos omnicanais e também a questão cultural que eu falei no começo. O exemplo que ele deu, que é real, do Joaquim deu, que é o cara fala não compra na internet que você não recebe, é uma questão cultural maltratada. Como não ficou claro esse assunto dentro da empresa, existe uma competição. Quem estava na área de tecnologia, e olha que eu já estou há bastante tempo, tenho cabelo branco, que quando começou o e-commerce, aconteceu um grande erro. Tinha o diretor de loja e tinha o diretor de e-commerce. E os dois competiam. Hoje, a maioria das empresas transformou isso numa única diretoria comercial e o e-commerce está lá. E tem o marketing como sendo o patrocinador do e-commerce como multiplicador da informação de marketing. Então, é uma evolução que causa uma mudança cultural. Só mudar processo e tecnologia, a gente não consegue chegar lá, porque as empresas são formadas por pessoas. Então a sua colocação é interessante, porque é exatamente a pergunta que foi enviada aqui da plateia, também não foi identificada, mas deve estar aí com a gente. A tecnologia tem grande influência na omnicanalidade, mas pouco se fala em fator humano e revisão dos processos de negócio. Qual a importância destes pontos neste processo e como gerir o processo de transformação considerando esses pontos? Eu trouxe a pergunta porque vocês estão falando aqui sobre a questão do processo, você acrescentou o fator cultural, elemento humano,
mas principalmente como gerir. Eu acho que a experiência, tanto do Paulo, quanto do Joaquim, do Pedro que acompanha, e vocês também, que a gente pode rapidamente passar um pouquinho, não precisa dar o pulo do gato, mas como gerir esse processo de transformação, levando em conta o desafio cultural, o fator humano e a questão dos processos. Vou dizer como a gente fez no Alerói. Então tá bom, daqui a pouco a Sandra fala. Nós estabelecemos uma área de gestão de mudança, uma área de gestão de mudança organizacional. Porque em TI nós temos a gestão de mudança de ambiente produtivo, todo mundo confunde. Mas essa área trata justamente essa questão. Eu vou fazer uma transformação, como as pessoas serão impactadas, como é que eu resolvo esses impactos, como é que eu as preparo, como eu comunico essa mudança, como eu monitoro se ela foi efetiva. Se você não tiver um time tratando esse assunto, os estudos dizem que 46% dos projetos fracassam. Então, a sua chance de fracassar é de metade. Sandra, o que você acha? Qual é o segredo aí para gerir esse processo? A gente está falando muito de omnichannel, de omnicanalidade. Eu estou falando com ele aqui que a gente está esquecendo a humanicanalidade, né? Que, na verdade, tudo isso depende totalmente dessa mudança de cabeça, dessa mudança de cultura, e a gente sabe o quanto isso é difícil dentro das empresas. O que o Pedro falou aqui, a gente vê o tempo inteiro, né? Nas empresas de vários portos, não é só empresa pequena, não. Empresas de vários portos, a gente vê isso há muitos anos. Eu estou atuando no e-commerce desde, nem vou contar quando, que vão me entregar, mas já tem uns 18 anos. Eu falo que antes do EBIT começar a medir, né? E essa discussão existe desde então, e agora que se fala tanto, né, dessa questão da integração, do omnichannel, mas apesar de... Você pode implantar uma série de sistemas, a gente pode rever toda a questão fiscal, que ainda precisa ser revista, mas se não mudar a atitude, se não mudar um pouquinho dessa cultura, né, na cabeça das pessoas, a gente vai continuar tendo muito problema, porque essa ainda é uma postura muito comum nossa, né, de que não pode, não dá para trocar, não dá para fazer. É a primeira atitude que a gente vê, a primeira postura que a gente tem aqui no Brasil. E também essa rejeição de ver o canal digital como concorrente, não como um aliado e como um parceiro das vendas. E eu tenho, por exemplo, clientes que são concessionárias de veículos, e é incrível, quer dizer, o canal digital gera um monte de leads e as lojas simplesmente não tratam esses leads, não dão retorno, né? E não é um concorrente, está dentro de casa, é para você vender para esse cliente e ninguém dá retorno. Eu dei treinamento há 10 anos exatamente, através da FGV, para um grupo de concessionárias. Era a mesma coisa, há 10 anos. Então a gente vê que essa questão de ver o canal digital como concorrente continua. Então tem que mudar realmente a cabeça, tem que ver de uma outra forma. Essa mudança passa muito pelo cultural, sem dúvida. Joaquim, você tem, pela sua experiência de implementar o processo, acompanhar o processo online, você tem aí algum exemplo para dar, ou alguma experiência para contribuir no sentido de cuidar desses dois aspectos, processos e pessoas? Eu acho que vou basear aqui pegar esse ponto que a Sandra colocou, pessoas. Acho que duas áreas que a gente tem que realmente tomar muito cuidado, muita atenção, é o teu contact center, né? Porque ele é uma continuidade, ele pode ser um pré, mas ele é muito mais um pós-venda. Então essa continuidade do e-commerce, da transação. E a outra é aquele ponto que nós falamos agora há pouco, que é a parte das mídias sociais. Então também, se você não cuida dos relacionamentos, né, mas não cuida até da tua atitude, da tua postura, o teu posicionamento, tanto no pós como no pré, como no acompanhamento dessa venda toda das mídias sociais e no contact center, a sua transação pode ter sido a primeira e única. Né? Então acho que isso, o fator humano, claro, processos 100%, mas aí eu acho que o Paulo vai falar com muito mais propriedade que eu, mas assim, a questão humana eu concordo plenamente. A gente tem que buscar mudar o mindset das pessoas. Então, como é que se aculturar novamente, esse é o termo, né? Acho que a gente tem que propor, tem que buscar esse novo aculturamento. Uma resposta que você dê de bate-pronto numa mídia social, você começa uma destruição da imagem da sua empresa extremamente rápida, porque hoje em dia isso pode virar um meme, pode virar uma, né? E se espalhar pela rede social, e em uma semana você está com uma crise, até 50 mil pessoas falam mal da tua marca.
para reverter você vai precisar de um trabalho enorme. Então acho que sim, concordo. Pessoas, principalmente, e Paulo, processo. É quase como o varejo precisa, né? Aquela coisa do varejo físico, localização. No e-commerce é muito processo. Ok, a gente está falando em canal, vou mudar um pouquinho o canal aqui no debate, porque a gente precisa passar por vários tópicos, né? O Pedro, na abertura, comentou um pouco sobre isso, e essa pergunta veio logo do início, eu aguardei para o final, porque ela é inflamada, enfim, né? E vai ficar com certeza aí como mais uma questão para outros debates. O problema da banda larga, do sinal de internet no Brasil, como superar isso quando você está falando em multicanalidade? Parcerias, disponibilizar o Wi-Fi em pontos de venda, ter pontos estratégicos são uma opção ou um investimento elevado de retorno não compensa a longo prazo? Quem pode começar falando um pouquinho sobre isso? Você comentou, Pedro, hoje esse é um dilema, quer dizer, primeiro separar um pouquinho a pergunta em dois aspectos. Primeiro, quer dizer, você investir em multicanalidade dependendo de modelo de infraestrutura que te deixa muitas vezes, né, na mão. Quer dizer, como é que você está percebendo que isso está impactando, o quanto você acha que isso pode comprometer a evolução desse modelo no país? E, ao mesmo tempo, se partir para modelos próprios, não, vou disponibilizar um sistema aqui de Wi-Fi na minha loja e tal, se isso é algo que possa realmente ser um investimento que vai trazer um retorno, uma rentabilidade para o varejo a longo prazo, ou se é algo que não vai fazer muito sentido. Com relação à primeira pergunta, a gente percebe que existe uma grande dependência do poder público, do governo, para poder complementar e melhorar a inclusão de banda larga de tal forma que ela se torne difundida nos 5.000 e tantos municípios do Brasil. A gente estava falando agora há pouco com um especialista na manhã, ele disse que cada prefeitura tem a gestão de autorizar ou não a implementação de antenas. Inclusive, ele usou o exemplo de uma prefeitura que vai tirar os postos. Deu um exemplo de uma cidade, acho que é Piracicaba, Pirassununga, é uma das duas. Posso estar errado. Que o prefeito falou, as antenas estão deixando a cidade mais feia e eu vou tirar as antenas, né? Ok, é uma visão, só que é uma visão deturpada, porque você não vai levar para a cidade banda larga, né? Não vai ter comunicação na cidade. Então, esse é um problema. Como cada cidade pode gerir a sua própria autorização ou não de implementação de antenas, vai ficar completamente desconexo com uma política federal. A segunda é que esse tipo de serviço ele deveria ser priorizado no Brasil, não somente o aumento de banda larga, a democratização, mas também a qualidade. Aqui no Brasil, se não me engano, é 30%. Você compra uma banda larga de 10 mega e a operadora pode te entregar 3. Eu acho isso um absurdo, né? Você enche o tanque de gasolina, você não põe 50 litros, você pôs no final 25. Sei lá, pode fazer parte de uma política do passado, mas isso tem que ser revisto também, tá? E e-commerce multicanalidade depende totalmente de conexão. A segunda pergunta que você tinha feito sobre Wi-Fi, a grande maioria dos varejos, se você vai nos Estados Unidos, ele disponibiliza o Wi-Fi gratuito para os consumidores, como uma política de permitir que aquele consumidor troque informação, poste em rede social e use conexões, a sua própria conexão, para poder comprar dessa própria loja ou pesquisar e eventualmente compartilhar com amigos e fazer consulta de preços, por exemplo. Então, eu acho que é importante o varejo, se na sua cidade, na sua região, ele vê que aquele Wi-Fi, a banda larga não é de qualidade, ele disponibilizar um Wi-Fi para que o próprio consumidor possa usar e ter o benefício da conectividade. Pedro, colocar uma pimentinha nisso. A gente fala de conectividade, fala que temos que ter o Wi-Fi por todos os lugares, aumentar a banda, mas hoje nós temos empresas de varejo que não liberam tráfego interno para os seus funcionários poderem acessar lojas e comprarem no varejo, para o seu próprio varejo. Olha que loucura. Isso faz parte daquele desalinhamento
estratégico, comercial que existe dentro da própria rede. Eu quero ser um e-commerce, mas meus funcionários não vão comprar no meu e-commerce, porque eles não têm acesso. Muito maluco. Bom, isso vem de... E aí, como é que são nas lojas da Leroy? Estamos colocando Wi-Fi em todas. Todas aqui. De graça. Nós partimos do princípio que um copo d'água Wi-Fi de graça não se nega a ninguém. Água, né? Isso aí. É verdade. Antes de você pedir água, quando você é na casa de alguém, você pede a senha do Wi-Fi agora, né? Hoje em dia é assim, né? Eu tenho, acho que a senha do Wi-Fi da casa de um monte de amigo meu. Já chego, nem preciso pedir, já conecta. É uma falta de visão, né, Joaquim? É uma falta de visão. A empresa é feita de pessoas, né? E quem está no top da companhia também é um ser humano. Depende um pouco de decisões. Para nós, a Leroy, até por ser um grupo internacional, a gente tem experiência em 12 países, para nós é extremamente importante. É uma grande perda de oportunidade você não dar um Wi-Fi para um cliente, porque você não está dando nada, você está trocando. Isso facilita a vida dele, facilita o teu relacionamento, facilita você entender o comportamento dele na loja, identificar as áreas quentes da loja, quer dizer, ter um monte de ganho pelo custo de um acesso de internet. É a falta de visão, quem não faz isso. E também o medo, a questão do medo de você dentro da minha loja comprar um concorrente, né? Eu acho que isso tem mas vou dar um exemplo da própria Leroy, que virou um case, até foi um dos motivos da gente dar o Wi-Fi. O nosso vendedor recebia um cliente e o cliente falava assim: mas eu estou aqui no Buscapé e eu estou encontrando mais barato no Buscapé na loja tal. A partir do momento que o nosso vendedor teve a iniciativa de pegar o celular dele e fazer o contrário, falou: olha, a Leroy está te vendendo por esse preço, olha aqui no Buscapé, só tem uma empresa vendendo um pouquinho mais barato, eu dou o desconto dela para você levar agora. E vendeu. Então, a partir desse momento, o Wi-Fi para todos os vendedores, né? Porque a gente tem que dar a mesma arma, né? Nós estamos falando de negociação, os dois têm que ter as mesmas, no mínimo, armas iguais. Eu acho que é uma questão de visibilidade, né? Pode ser. Você quer? Não, só falar uma experiência bastante interessante. Ontem, né, a gente tinha um treinamento bacana, computação nas nuvens, maravilhoso, estava com tudo pronto, comecei a rodar, a internet não funcionava. Né? No auditório que a gente estava, a internet não funcionava, parava, e o software rodando e eu tendo que rodar nas minhas palavras porque a conectividade não funcionava, né? Então a gente depois descobriu que tinha muita gente conectada e derrubou a rede. Então a gente, por gentileza, né, com toda a educação, desliguem a sua internet para que eu possa fazer. Então não foi a primeira experiência, aconteceu o bacana que tinha acontecido lá em Recife, o pessoal foi muito querido, super simpático. Eu falei: meu Deus, se isso acontece nos Estados Unidos, o pessoal vai entrar no Twitter, no Facebook, vai reclamar, acabou com tudo, né? Mas realmente é como ele falou ali, que a gente tem que ter a conectividade, né, para falar de software, de nuvens ou o que seja, né? Então eu passei essa experiência, realmente é complicado. É que junto com o Wi-Fi vem duas coisas também, né? Vem gestão, se você dá alguma coisa tem que gerir, e segurança, né? Tivemos casos recentes de componentes nossos que foram invadidos pelo Wi-Fi. Então também você tem que segregar as redes. Tem uma lição de casa a ser feita. Bem, pessoal, minha equipe está me sinalizando, já desistiram até de mandar mensagem, já estão fazendo assim com a mão, acabou, que pena. Esse tema é interessantíssimo, a gente continuaria com certeza aqui à tarde. Algumas perguntas que vocês enviaram pela internet não consegui respondê-las, outras que chegaram aqui também pela plateia, mas eu as guardarei. E com certeza esse tema vai ser tratado, ainda temos mais painéis, a nossa agenda ainda continua, e eu me comprometo a trazer de volta o assunto e inseri-lo aqui nos próximos debates, ok? Obrigada pela audiência, obrigada a vocês pela participação e salva de palmas aqui para os nossos painelistas.
Bye.